Bom dia a todos. Esse é o programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Lembrando que vocês, internautas, podem participar enviando as suas perguntas para o e-mail comunicação@anefac.com.br. O assunto de hoje ele é bem polêmico pela situação política, financeira, tudo isso junto e misturado em alguns estados, principalmente Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E vamos falar da Previdência Social e Previdência Privada. E o nosso convidado hoje é o Roberto Vertamati, que vocês já conhecem, é o apresentador do programa e hoje ele está naquela cadeira ali de resposta. O Vertamati é o nosso colega, companheiro e conselheiro da ANEFAC há longos anos. Roberto, prazer em recebê-lo no programa, a ANEFAC agradece. Sobre a Previdência, por onde você quer começar? Primeiramente, Leite, eu é que agradeço essa oportunidade e fico contente de ser entrevistado por você, que também faz entrevistas no programa. Aliás, a gente divide essa bola, né? Previdência é um assunto muito delicado. Até o momento, nós estamos falando do teto de gastos. Ele vai ser aprovado. Agora, isso aí não vai resolver muito se você colocar na panela a Previdência. A Previdência, o sistema que a gente conhece hoje, ele foi consolidado em 1960. Naquela oportunidade, tudo que se arrecadava era mais do que suficiente para pagar para os aposentados. Antes de 1960, nós tínhamos vários institutos, IAPTEC, API, etc., que foi tudo consolidado nesse sistema em 1960. Só que ele já nasceu errado. Porque quando você fala numa previdência, você tem que ter um fundo que tem que ser muito bem gerido e desse fundo você vai pagar as contribuições previdenciárias. No Brasil nunca foi assim. Na verdade, é da mão para a boca. Na verdade, o que acontece a Previdência arrecada anualmente e o governo entra no caixa do governo, lá no início, 1960 até 1990, sobrava mais dinheiro e o governo usava para outras coisas, no caixa comum. Para você ter uma ideia dos números, Leite, para o ano de 2016, a previsão de arrecadação do sistema previdenciário é em torno de 516 bilhões de reais. Só que já... A arrecadação da contribuição da pessoa física e jurídica. Pessoa física e jurídica e governos também que contribuem para a Previdência, o governo federal. As prefeituras e governos estaduais têm seus institutos separados, que têm outra problemática também grave. Daí a gente pode falar até do Rio de Janeiro, que está muito grave a questão da Previdência lá. Então, o sistema está falido. Eu disse que a projeção é arrecadar 516, o custo é 516 bilhões, tudo que tem que se pagar da Previdência, e o que vai se arrecadar é 140 bilhões a menos. Quer dizer, 2016, o furo da Previdência já é 140 bilhões de reais. 2017, a previsão é que esse furo vá para 180 bilhões. Os 516 bilhões, para que o internauta tenha uma ideia, representa aproximadamente hoje, do PIB brasileiro, algo como 10%. Esse 10% é praticamente maior do que representa essa contribuição no Japão, onde você tem uma quantidade de idosos gigantescas. Maior que isso aí. Então, a tendência é que cada vez mais você tenha mais idosos na economia, agravando ainda mais esse número. Eu falei dos 10%. Né? Esse 10% para 2020 ele deve chegar em 13%, e estima-se que em 2050 ele deve chegar a mais de 20%. É insustentável. Você falou 1960. Naquela época, tinha uma verdade que eu queria saber se hoje ela vale, que era o seguinte: você trabalhava hoje para pagar quem estava aposentado, né? Você fazia isso. Em outros países aconteceu, só que essa diferença ela começou a ampliar muito, onde o seguinte, mas nem o que você paga hoje vai ser suficiente para cobrir já aquela população. Imagina quem está trabalhando aqui.
De 1960 para cá, hoje, Roberto, essa verdade ainda é verdade ou isso já não existe mais? Nós estamos trabalhando e pagando hoje para pagar o quê? Aquilo que eu comentei, essa verdade era válida lá e continua válida hoje, piorada muito. Como eu te disse, esse ano tem um furo de 140 bilhões. Significa o quê, os 140 bilhões? É o insuficiente já hoje para contribuir para os aposentados, tanto do governo federal como da iniciativa privada, que é o governo federal que banca previdência que a gente pagou, né? É por isso que a contribuição da iniciativa privada, da aposentadoria dos empregados da iniciativa privada, cada vez mais está diminuindo, e a tendência é diminuir porque o sistema está falido. Uma outra informação interessante, o custo da aposentadoria previdenciária é aproximadamente 4 vezes maior para os funcionários públicos aposentados em relação aos funcionários da iniciativa privada. Hoje nós temos no Brasil 25 milhões de aposentados, só nesse sistema, dos quais 24 milhões são da iniciativa privada e 1 milhão governo, e incluindo os militares aí, sem incluir os estados não estão nisso. E eles têm teto? É igual dos outros mortais? Esse é um dos pontos que a reforma da Previdência deve tratar. Não é só elevar o limite para 65 anos, vai precisar muito mais do que isso, porque o sistema está falido. Vai precisar, infelizmente, quebrar direitos, porque o sistema está falido. Leite, eu digo sempre o seguinte, puxa, eu não gosto que quebre direitos. Quem é que gosta? Mas a coisa é entre quebrar direitos e sobrevivência. Se não quebrar direitos, não vai sobreviver, vai falir o Brasil também, porque o negócio é gigantesco. Então, as reformas têm que ser da Previdência muito maiores, vai ter que mexer no funcionarismo público tremendamente. Os aposentados do funcionarismo público, que recebem, na média, 4 vezes mais, na média, do que o assalariado que se aposentou da iniciativa privada, vai ter que ter uma contribuição adicional, mesmo aposentado. Ou faz isso, ou quebra. E você vê ambiente, você vê, o Rio de Janeiro tentou fazer algo assim e tributando, não passou nos políticos, a classe do representante dos empregados do sindicato é contra, e nós sabemos que a reforma vai para a semana que vem, o Temer garantiu que a semana que vem está lá. Você acha que vai passar com esse ambiente de que o que é meu ninguém mexe, mas ele tem hoje uma coisa que amanhã não vai ter, Roberto? Os aposentados desses 2 estados não receberam salário ainda e vão receber. Não são só os 2 estados que estão cobrando. Não vão receber. Vai chegar num ponto que não vai receber mais. Vai falir a saúde, vai falir a educação, porque o dinheiro não vai ser mais suficiente, porque está num bolo só. Quer dizer, ou muda ou muda. O sindicato pode ser contra, todo mundo pode ser contra. Eu também não gostaria de atingir os meus direitos, ninguém gosta. É o que eu disse, é questão de sobrevivência. Dinheiro não nasce em árvore. E vai ter que ter uma hora que vai perceber, porque senão o carro capota e você não vai virar mais esse carro. Concordo com você, Leite, que politicamente é dificílimo, mas ou a gente ajusta definitivamente agora, ou nós vamos, economicamente falando, caminhar para a Venezuela, que está tudo nivelado por baixo, não tem consumo porque não tem produto, e não tem salário porque não tem emprego. Se analisar a Venezuela, é a maior reserva de petróleo aqui dessa região, e o país está pobre, e Rio de Janeiro, que toda a economia era em função do petróleo, está ali quebrado, ou seja, quem ficou muito dependente do petróleo é melhor rever. Há uma tendência... E isso, mundialmente é isso. Quando você concentra a economia, né, a Rússia também tem dificuldades, ela tem muito gás e petróleo. Aqueles que estão se virando e saindo disso, por incrível que pareça, o Kuwait, né, os Emirados Árabes, eles estão investindo em outras coisas, estão criando fundo, etc. Posso dar um exemplo, Leite, de como nós deveríamos, como somos mal administrados com relação à Previdência? A Noruega é um país desenvolvido, muito desenvolvido, e eles têm uma Previdência que a origem foi definida, é uma parte daquilo que eles exploram no petróleo. Só que eles criaram um fundo. Esse fundo hoje tem mais de 2 trilhões de dólares, tem investimentos no mundo inteiro. A população da Noruega, que é pequenininha, 6 milhões de pessoas,
está garantida a aposentadoria deles até a terceira geração. Administração correta, séria, esse fundo é administrado por profissionais. Previdência do Brasil nem tem previdência, porque é da mão para a boca. Esse ano o furo de 140 bi, o ano que vem 180 bi. E hoje, o dinheiro da Previdência, Roberto, qual é a sequência dele? Ele está sendo destinado exclusivamente para cobrir os compromissos da Previdência ou ainda se usa para outros fins? Não, então toda a contribuição que as empresas fazem, que os empregados fazem, que o governo faz, o governo federal, as empresas de economia mista, todos eles vão para o Fundo da Previdência, que hoje está arrecadando para esse ano de 2016 alguma coisa como 380 bi. Todo ele vai destinado à aposentadoria, só que é insuficiente, como eu falei, o que tem que pagar é 520 bi, 516, 520 bi. Está furado já 140 bi. Olha, eu tenho bastante... Bom, vamos acreditar, né? Roberto, e a Previdência privada? Está em crise também? São coisas bastante diferentes. Aliás, o sistema de previdência privada deveria ser o mesmo sistema do governo. 2013, felizmente, antes tarde do que nunca, já foi criado um sistema de previdência para o governo federal. A Dilma criou, isso foi uma pressão geral, ela criou, isso está certo, mas só vale para os funcionários entrando no funcionalismo público a partir de 2013. O reflexo disso daqui 30, 35 anos. Então não é insuficiente, mas o caminho é esse. Você vai ter que ter uma instituição de previdência parecida na administração com a administração da previdência privada, onde você tem os fundos, onde você tem várias modalidades de contribuição, e aquele fundo é que garante a sua aposentadoria. A previdência privada, você tem duas previdências privadas. Uma é a fechada e outra é a aberta. A fechada são empresas como Petrobras, Eletrobras, eles têm a sua previdência, que estão com dificuldades porque foram mal administrados, mas aí quem vai pagar é o funcionário. É o funcionário que vai receber menos. Quase todas tiveram interferência política na gestão, investimentos horríveis e prejuízo, e o custo atuarial do ano passado já não teve retorno, esse ano também. Perfeitamente. Pode quebrar? O Previdência dos Correios está numa situação gravíssima, Postales. Aqueles que estão aposentados estão contribuindo, voltaram a contribuir, porque senão quebra, e é o que vai acontecer no governo federal. E digo mais, a reforma, para ser completa, vai ter que mexer com o funcionário público, como eu havia comentado. Funcionário público, na minha opinião, não deveria ter o emprego vitalício, a garantia de emprego, devia ser um emprego normal. Se souber trabalhar, tem, se não souber, vai embora. Como é a regra para todo mundo. Você pega os países desenvolvidos, porque aí alguns falam, não, mas aí você, cuidado que muda o governo, vai mudar tudo. Não, você tem que separar. Países desenvolvidos, o executivo, quem executa, são funcionários de carreira e ninguém mexe. Muda governo, entra governo, que são o Chile, e não acontece nada. Para ministro, o Red Hunter vem entrevista. Perfeitamente. É isso. Vamos ver se... eu acredito que a gente vai aprender. Uma hora aprende, porque apanha tanto que acaba aprendendo, mas poderia sofrer muito menos, né? Roberto, a gente está chegando no fim. Se você fosse fazer um resuminho dessa reforma, dessa nova lei da Previdência, o que é que vai mudar, que está sendo proposto? De uma forma resumida. O governo está encaminhando agora, talvez a semana que vem, ele encaminha a proposta que vai ser bastante ampla, não é só a aposentadoria para homem e mulher aos 65 anos. Vai tentar, tanto para o funcionário público, que é o grande desequilíbrio, é funcionário público. O privado também está desequilibrado, mas funcionário público é demais. Hoje ele não contribui. Hoje ele contribui. Hoje ele contribui, mas é insuficiente pelos benefícios que ele tem. É insustentável você ter salários de 20, 25 mil ou mais na aposentadoria, tem muito mais do que isso. Esses, e eu acho que a proposta vem nesse sentido, é que vão ter que contribuir, sei lá, ganha mais de 25 mil de aposentadoria, tem que contribuir com 30%, ainda como se estivesse contribuindo para a aposentadoria. Não tem alternativa. Essa é uma delas que está agora sendo discutida e
para vir na proposta. Você disse muito bem, a questão política é terrível, pressão de funcionário vai ser desesperador. Agora, ou faz, ou faz. Eu acredito que, apesar do sofrimento que nós vamos ter político, nós vamos melhorar um pouco. Espero que seja o suficiente, porque senão daqui 5 anos vai ter que fazer outra reforma, porque o sistema está falido. Culpa nossa mesmo, né? Culpa nossa mesmo. Obrigado, Roberto. Estamos encerrando essa entrevista, esse assunto da Previdência, lembrando a todos que a ANEFAC realiza muitos eventos. Consultem o nosso site www.anefac.com.br. Obrigado e até a próxima semana.